Boa noite, meu nome é Regiane, estou no segundo vídeo da série Profissão e Propósito. Esse vídeo era para ter sido feito uma live, mas tive alguns probleminhas técnicos, mas para não perder a data e tal, eu resolvi fazer ele gravado mesmo, para a gente poder dar continuidade. Tá? O objetivo dessas lives é depois fazer um curso, né, sobre algumas profissões e despertar, né, nas pessoas, em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, o nosso propósito de vida, né, alinhado com a nossa profissão. Na live anterior eu falei sobre talentos, né, para a gente descobrir quais são os nossos talentos, colocar esses talentos em prática, para que de alguma forma esses talentos possam nos dar um retorno psicológico, físico, financeiro, né? Dependendo de qual for o seu talento, e que também a gente possa multiplicar esse talento, dividindo ele, né? Ou ensinando ele a outras pessoas, né? Porque aquele talento que a gente não usa, a gente acaba perdendo ele. Também deixei uma tarefa de a gente fazer uma autoanálise diária, né? Verificar o que você planejou pro dia, se você conseguiu realizar ou não, por que não realizou, né? Sentimentos também, algumas coisas que você queria acrescentar na sua vida ou tirar, para que a gente fizesse esse exercício diário de estar acompanhando ali a nossa evolução. Ok? Descobrir talentos, eu dei 3 dicas. A primeira é você mesmo descobrir o seu talento. A segunda, através das pessoas que são próximas de você, te dizerem no que você é bom, no que eles acham que você é bom. E o terceiro, tem vários testes na internet aí, aplicativos que você pode estar consultando para ter uma certeza daquilo que você pode fazer, ok? Nessa segunda live a gente vai falar sobre evolução pessoal, né? Depois de você fazer uma autoanálise, de você descobrir qual que é o seu talento, você precisa saber como partir o seu estado atual para o estado desejável. Ou seja, hoje eu estou numa condição X e quero chegar na condição Y através dos meus talentos e através das modificações dos pontos negativos que eu achei em mim e da potencialização dos pontos positivos que eu encontrei em mim. Eu trouxe um gráfico aqui, chama pirâmide de Maslow, ou pirâmide das necessidades. Aqui ele fala sobre, uma pirâmidezinha que tem aqui, ó, 5 colunas, ok? A primeira é necessidades fisiológicas de segurança, a segunda de segurança, a terceira sociais, quarta autoestima e a última autorrealização. Então aqui tanto pode ser onde as pessoas na sociedade se encontram, em que fase cada uma se encontra, ou trazendo para a sua realidade em que fase você se encontra, né? Fazendo aqui uma analogia minha, né? As necessidades, aqui as necessidades fisiológicas, elas são respirar, comer, beber e dormir, ou seja, aquilo que você precisa para se manter vivo. Então, na minha analogia, eu creio que isso aqui a gente faz até os 18 anos, né? Que a gente tenta não quebrar um braço, uma perna, não morrer afogado, né? Não morrer atropelado, né? Comer, beber, dormir, se desenvolver, aprender a comunicar, andar, falar, todas essas coisas. A segunda é de segurança, que seria emprego, saúde e prosperidade. Ou seja, quando você entra para o mundo corporativo, quando você começa seu primeiro emprego, então você já começa a almejar, quero tirar minha habilitação, comprar meu carro, quero viajar, né? Vou para academia, né? Você começa a se planejar ali. A terceira é entre os 25 e 35 anos. Amizades, amor e família, né? Começa a participar de eventos sociais, né? Curtir baladas, fazer amizades, onde normalmente no meio das amizades a gente encontra ali o companheiro ou a companheira. Casa, multiplica, tem filhos, né? E trabalha ali um tempo para poder deixar a sua família estruturada. E depois que a sua família está estruturada, seria de estima, onde você começa a ganhar um tempinho a mais para você, e aí você começa a já ser experiente em algumas coisas, já ter erros e acertos em algumas áreas,
E aí você precisa de uma autoestima e de que também as pessoas reconheçam ali o seu valor em qualquer meio que você está inserido, seja na sua família, seja nas suas amizades, no seu trabalho. E a autorrealização é quando você começa a desafiar você mesmo, você coloca alguns obstáculos para você se testar, ok? Trazendo isso para a sociedade, né? Classe A, B, C, D e E, né? Classe A, que ela já está vivendo, independente de trabalhar ou não, ela tem uma renda. A de autoestima, ela já sabe o que ela quer, já está situada no mercado, mas agora ela precisa que as outras empresas vejam ela, que os outros profissionais reconheçam isso nele. Sociais, quando ela está ali se enturmando, fazendo parte de algum grupo, né? A de segurança e a fisiológica, né? Então, assim, o começo, para poder se manter vivo aquele dia, vende o almoço para comprar a janta. Depois ela já consegue ter uma sede própria, consegue aumentar o faturamento, aumentar funcionários e assim por diante. Então, falando de empresas e falando de classes sociais também, né? Então, a classe E basicamente vive para somente não morrer de fome, se sustentar. A D tem trabalho, tem alguns sonhos, né? Se preocupa com a saúde, mas basicamente para poder manter a anterior, né? Nada que almeje muito. A C, ela tá ali no meio, né? Saindo da B, começando a se envolver com outras pessoas, e isso é muito importante. O meio que você vive, as pessoas que você se relaciona, elas vão te puxar ou para baixo ou para cima, né? A autoestima, aí o pessoal já tá com um patamar financeiro mais ou menos estável, já tem um pouco de reconhecimento das outras pessoas, né? Já normalmente tem empresas, tem um salário razoável, tem um cargo em empresas razoável. E a autorrealização é onde a pessoa já está com uma empresa que ela começa a abrir quando ele tem uma vida financeira, já que ela já começa a se pagar sozinha, né? Independente se ela trabalhar ou não, ela já tem um salário ali, uma renda, né, que sustenta ela. Em caso de empresas, ela já é bem consolidada no mercado, ok? Se não for claro, depois vocês perguntam aí pra mim. Então, trazendo pra lá, pra gente, né, o que dá pra aprender com isso? Primeiro de tudo é você ver em que patamar pessoal e que patamar em nível profissional, financeiro e de família você se encontra, né? Como eu disse ali, mais ou menos as idades, eu particularmente com 18 anos eu já era casada, já tinha filho e parei de estudar para poder criar filho e trabalhar para sustentar. Ou seja, então eu pulei a fase de segurança e de social. Da fase fisiológica eu já pulei para social e aí pulei uma fase. Então hoje com 44, vou fazer 44 em junho, era para mim estar na fase ali chegando de autorrealização, onde eu já era para estar pessoalmente comigo, já realizando várias coisas como pessoa, né, financeiramente, já tendo um retorno financeiro mais instável. Mas eu ainda estou ali saindo da social e chegando ali no pezinho da estima. Por quê? Porque eu pulei uma fase, então depois eu tive que voltar. Então da fisiológica eu fui montar minha família e depois que meus filhos já estavam com 12, 15 anos, eu voltei para a faculdade, fui estudar, fui tirar habilitação, fui fazer cursos, eu fui me especializar porque já não tinha nenhum bebê de colo, já tinha um pouquinho de tempo para mim. Então aqui, em vez de eu estar aqui na autoestima, já cuidando de mim, eu tive que voltar para ir para a fase de segurança, para eu poder cuidar melhor da minha saúde, pensar em prosperar, né? Então, é bem interessante a gente saber que fase a gente se encontra e que fase você deveria estar ou que fase você gostaria de estar, para a gente poder
medir um plano para você sair do estado atual para o estado desejável, né? Eu não lembro onde eu ouvi um dia, mas que uma pessoa me disse que tudo que... Para a gente evoluir em qualquer área da nossa vida, a gente precisa medir. Tudo que é medido, ele pode melhorar. Tudo que você mede, que você tem um parâmetro, você consegue melhorar, né? Porque você sabe, eu tô aqui, eu quero chegar em tal lugar, preciso de tanto, né? Um exemplo, eu quero perder peso, mas não sei nem quanto que eu peso hoje, nem quanto seria meu peso ideal. Então, dificilmente você vai sair ali daquele patamar. Então, hoje eu peso, sei lá, 80 quilos, eu gostaria de chegar nos 70, então preciso perder 10. Eu quero fazer isso em um ano, então quero perder 1 quilo por mês, e aí você monta uma estratégia. Sem isso, não que não consiga, você pode até realizar isso, mas vai ficar mais trabalhoso e você vai se frustrar cada vez mais com os resultados. Então, como o tema hoje é evolução pessoal, a tarefinha de hoje é o quê? Em que ponto você está hoje, né? Que fase você pulou? Ou, quando eu aprendi isso na faculdade, eu nem sabia que isso existia, né? Mesmo assim, na época, eu não cheguei a pôr em prática, assim, que a gente estuda meio que empurrando. Só que depois, quando você chega na fase da estima aqui, de 35, 45 anos, você começa... Poxa vida, né? Quando eu era pequena, eu queria ser astronauta, eu queria ser marinheiro, eu queria ser, sei lá, né? Eu queria morar em tal lugar, eu queria ter tantos filhos, e o que eu realizei disso, o que eu não realizei. Aí você começa a colocar na balança, e aí você começa, né, querer reconhecimento, outras coisas, mas aí você vê que você pulou algumas fases lá, então vai ser mais difícil de você conseguir isso. Então, normalmente a gente tem que voltar, fazer o que deixou de ser feito lá para dar continuidade, ok? Então, o primeiro ponto é esse, onde eu estou e para onde eu vou, ok? E aí, buscar ferramentas para colocar isso em prática. Aí tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que se você está num ponto que você não gostaria, foi você que colocou você lá, né? E a má notícia é que a única pessoa que pode te tirar de lá é você, né? Você tem que, independente de você fazer um curso, independente de você ter alguém que te ajude, independente de você colocar uma meta, você precisa querer sair de lá, porque o esforço normalmente é doído, ainda mais quando a gente tem que descer uns 3 passos para trás para depois avançar. Isso demanda mais tempo e normalmente desanima a gente também. Mas quando você vai acompanhando, né, a mudança, isso é bem legal. Algumas dicas que eu dou. Eu tô aqui hoje por conta disso, porque eu coloquei um objetivo e comecei a estudar sobre isso e me disseram assim, se você quer alcançar o objetivo tal, você precisa conhecer pessoas que já alcançaram isso, conviver com pessoas que já têm isso ou estudar sobre pessoas que já têm o que você quer, para você aprender com ela, com os acertos, com os erros, com as dicas, né? Então, se o seu objetivo é perder peso, estude, conheça, veja vídeos de pessoas que perderam bastante peso em pouco tempo, o que eles fizeram, né? Se inspira nessas pessoas e começa, porque a gente parte do princípio que se alguém já conseguiu, fica mais fácil de eu achar que eu consigo. Quando eu não conheço ninguém que conseguiu, dificilmente eu vou conseguir, porque o meu próprio cérebro já me bloqueia dizendo, você não viu isso em lugar nenhum, como é que você quer fazer se ninguém nunca fez, ok? Então, essa é a primeira dica, buscar pessoas que tenham o resultado que você quer ter. Porque o ambiente que você vive, as pessoas que você se conecta, ela impacta bastante no seu resultado, tá? Eu não vou falar que passei fome, mentira, né? Mas eu vim de uma família humilde, não sou pobre, né? Vou ser rica em nome de Jesus, mas ainda não tô. E convivi 4 irmãos, escadinha, quintal da avó, um monte de criança, aquelas coisas e tal. E na minha família tenho
amo minha família, tenho bastante gente, né, que eu me espelho neles, mas, se eu não me engano, eu fui a primeira das netas a fazer faculdade, né, porque dos meus tios eu não sei se tem alguém. Da família do meu pai eu sei que não tem ninguém que fez faculdade. Da família da minha mãe eu acho que também ninguém, não me lembro de ninguém. Da fase dos meus tios. E aí veio a minha geração, que era dos netos. Eu sou a mais velha, acho que do meu pai, da minha mãe, acho que eu sou a segunda ou a terceira ali. Que a minha mãe é a segunda filha. E até onde eu sei, hoje tenho vários primos que já têm faculdade, tem a minha filha que já tem faculdade, mas eu acho que foi, se eu não fui a primeira, foi a segunda. Porque ninguém nunca tinha feito, então tá todo mundo. Eu fui fazer com mais de 30 anos, depois que já tinha casado, depois que já tinha filho, tudo, mas insisti ali e consegui. E aí, como as pessoas viram que eu fiz, hoje já tem bastante gente que também já fez, hoje já não é mais dificuldade. Tudo bem que naquele tempo, né, era mais caro, né, tudo mudou e tal, outra condição, mas tem muita gente na minha família que tem condição de fazer e não fez, né? Tem muita gente, outras famílias também que tem condição de fazer e não fez. E então o seu cérebro já te bloqueia, quando não tem ninguém, nenhuma referência próxima de você para aquilo que você quer. Se você não tiver muita força de vontade, dificilmente você vai alcançar, porque ele já te bloqueia e fala, você nunca viu isso, como é que você quer tirar isso da onde? Ok? Então, eu lembro quando eu fui trabalhar no Sírio-Libanês, que eu comecei a conviver com pessoas que tinham faculdade, que já tinha carro, que já tinha casa própria e tal. Eu falei, caramba, todo mundo tem, eles têm a mesma idade que eu, têm o mesmo estudo que né, e tal, mesma condição, estou no mesmo emprego, por que eu não posso? E aí comecei a galgar algumas coisas, alcancei algumas coisas. Depois que eu fiz a faculdade, tive alguns cargos de liderança. Nesses cargos de liderança, eu comecei a ter contato com donos de empresas, com empresários, com gerentes de multinacional, com várias pessoas. E aí comecei a almejar outras coisas, porque eu comecei a ver que conhecer pessoas que já tinham aquelas coisas e conhecer a história delas e ver que era possível. Então eu achei, para mim também é possível. E estou na busca ainda de algumas coisas nesse sentido. Então por isso que eu comecei a estudar pessoas e principalmente pôr em prática o que essas pessoas fizeram. Então hoje essa série de lives aqui já é parte dessa busca, né, em perder a vergonha, perder a timidez, em ter autoimagem, como falar? Autoimagem, eu não ter vergonha da minha autoimagem e colocar meus conhecimentos para fora, tudo isso já faz parte desse novo aprendizado, porque eu estou em busca de algo e muitas pessoas que têm hoje o que eu almejo começaram dessa forma, né? Então, se eles começaram e conseguiram, a possibilidade de eu começar e conseguir também é quase de 50%, ok? Então, e quando eu era jovem, a maioria dos meus amigos que uns já morreram, outros estão presos, outros estão dependente químico, né? Assim, poucos que eu conheço, que eu tenho contato hoje, tem um resultado de família, de finanças, tal, algum resultado relevante. Né? Então, eu até comento com as minhas filhas que naquela época meus amigos, são meus amigos, a gente convive e tal. Alguns, hoje em dia, é tão correria que a gente só vê na internet, né, no Facebook. Mas, assim, talvez se eu não tivesse tido esse outro emprego, tendo entrado nessa área, ter contato com essas pessoas que tinham outros objetivos, talvez eu estaria na mesma condição, porque para eles também o mundo que eu vivia era a mesma coisa. Então a gente acaba se conformando, né? E por isso que aqui, como não posso deixar passar, mais uma passagemzinha da Bíblia, diz que a gente não pode se conformar com este mundo, né? Que a nossa mente tem que ser renovada todos os dias, que o nosso pensamento, né, tem que ser renovado, que a gente não pode se conformar porque com o que você vê, né? Você tem que buscar sempre estar melhorando, né? Sempre estar evoluindo. Então, uma forma de fazer isso é você estar se conectando com esse tipo de pessoas, buscando, né? Aprender, né? Porque tem 3 formas de aprender, né? Aprender
estudando, a aprender com os nossos erros e a aprender com os erros dos outros, né? Mas a gente gosta de aprender com os nossos erros, mas dizem que o mais fácil é você aprender com os dos outros, que você nem precisou estudar, o outro já estudou, fez, errou e tá te dando a receita, mas a gente gosta de aprender com o nosso próprio erro, né? Então, é isso o vídeo de hoje, tá? A dica, a tarefinha de hoje é você analisar onde você está, em que nível você está nessa pirâmide aí das necessidades, tá? Eu baixei um aplicativo no meu celular, indico para vocês baixarem também, chama Roda da Vida. Ela tem lá todas as áreas da sua vida, área financeira, física, social, espiritual e tal, e vai dando uma notinha para cada área da sua vida, como que tá a sua, que nota você se dá. E aí ele monta um gráficozinho, e com esse gráfico você consegue ver qual área da sua vida ou qual área que você está mais defasado, né? E aí eu te indico a você atacar ali naquela área, começar a estudar sobre isso, ver qual que é o seu objetivo naquela área e começar a buscar melhorar ali dentro, ok? Precisando da minha ajuda, algumas perguntas, dicas, né? Também sugestões, reclamações, é só entrar em contato. Eu vou deixar no link do vídeo o link dessa piramidezinha. Eu não sei se eu consigo pôr o link do aplicativo, mas vou pedir para minha filha me ajudar aqui. Coloco o link para vocês. E se vocês gostarem, achar que faz sentido, né, que ajudou vocês de alguma forma, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês divulguem. E o objetivo principal é despertar algo em vocês para que o ano de 2020, pelo menos para mim, é um ano que está sendo totalmente diferente. E que ele seja realmente diferente, mas para um lado positivo, que haja esse tempo de a gente ter que trabalhar menos, ficar em casa, tal, conviver mais com a família. É um tempo para isso, para uma autoanálise, para você estudar que ponto você está, quando acabar tudo isso, como é que você vai estar, de que ponto que você vai partir, aonde você quer chegar, para onde você vai, ok? Espero que eu esteja contribuindo. Fiquem com Deus e muito obrigada.